Oi, gente! Tudo bem? Pessoal do Face, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Sandra Neck, sua professora de mosaico. Temos aqui nesse momento de bate-papo, um curso gratuito, passando um pouquinho de técnicas de mosaico para quem quer aprender de forma gratuita. Hoje nós estamos na nossa segunda aula do Projeto Natal 2. Sejam todos bem-vindos, pessoal do Face, Insta, YouTube, tudo bem? Alta, eu vi seu projeto Girassol. Que lindo, menina, parabéns. Oi, Neuza, tudo bem? Sejam bem-vindos. Maurício, tudo jóia? Que gostoso ter vocês aqui. Quem está chegando também aqui no Facebook, que delícia, muito obrigada pela presença de vocês, por vocês pararem um pouquinho do tempo, me dar um pouquinho do tempo de vocês para fazer mosaico aqui na nossa live, tá? Ó, esse é o Projeto Natal 2, é o nascimento do menino Jesus, eu acho um tema maravilhoso. Então, a aula passada nós fizemos a montagem, e hoje nós estaremos iniciando os cortes, estruturando, né, esse mosaico. Eu falo assim, que se eu fosse pintar, talvez eu não conseguiria dar o formato igual a esse desenho, né? Oi, Graça, tudo bem? Buenos Aires, seja bem-vinda. E com o mosaico a gente consegue, isso não é fantástico? Vocês já pararam para pensar isso? Que você consegue fazer o desenho através do mosaico? Não é divino, né? Que delícia a gente ser capaz de construir essa linda arte, né? Muito obrigada, gente, quem tá dando os coraçõezinhos aqui. Muito legal ter vocês comigo, viu? Bom, bora lá, vamos começar. Para quem ainda não tem o kit, tá? Temos eles disponível na venda no WhatsApp, no Instagram, ou no nosso site, que é o www.mosaicoemcasa.com.br, e o nosso WhatsApp 17 991 070908. Vamos embora que a gente tem muito serviço aqui. Bora começar. Vamos iniciar esse projeto maravilhoso. Acertar aqui, de um jeito que todo mundo consiga ver bem, deixar bem colocadinho aqui. Pessoal do Face e do Insta. Deixa eu ver, acertar a câmera aqui do nosso Facebook. Deixa ele voltar ao normal, Flavinho. Ele tá meio embaçado. Ah, voltou. Pronto, agora tá tudo certo. Primeira coisa que nós vamos fazer são os rostinhos, ó. Então, aqui a gente tem um marronzinho, que é o cabelinho da Maria. Aqui temos o pescocinho, já deu certo aqui, já conseguimos. Já voltou ao normal a cor, ó. Então, aqui tem esse pescocinho, aqui nós temos o rostinho, um pedacinho do cabelo em marrom. Aqui é a mesma coisa, ó, a gente tem pedacinho do rosto, a barba. Aqui no menino Jesus, ó, o rostinho arredondado e o esboço de uma mão, né? Aqui segurando esse bebê. Aqui é a mão da mamãe, aqui do papai, tá? Então, a gente hoje vai trabalhar esses rostinhos e ver se a gente já consegue iniciar aqui também, ó, esse cabelo pra gente marcar ele, tá? Se você não tem ainda o nosso kit, faz o pedido. Ó, então a gente tem dois tons de rosa. Esse rosa bem clarinho, que é o rosa pêssego, né? E tem o rosa normal aqui. Esse rosinha mais forte. Pro rosto, nós vamos usar esse rosinha aqui, tá? Ó, rosinha mais clarinho, rosinha pêssego, esse rosa. O que você vai precisar para isso? Um porta-fácil, uma turquesa, vê a turquesa que você mais gosta. Ah, gente, uma coisa que eu quero falar para vocês
tá ainda aí no mercado, em algumas empresas estão vendendo uma cerâmica 1010 de base vermelha de 6 milímetros. Ela é bem grossa e bem resistente. O corta-fácil não é indicado para ela, tá? Ele estoura, se você não riscar muito bem, ele não dá certo para essa cerâmica. Então, quando vocês forem cortar a cerâmica 1010, não usem o corta-fácil. Vamos tirar um pedaço, riscando com o seu corta-fácil. Ó, passei o risco, encaixei a nossa ponteirinha aqui bem onde estava o risco e tirei um pedacinho. Agora, o que a gente vai fazer, ó? Eu vou colocar mais ou menos aqui pertinho, ó, e vejo mais ou menos a medida que a gente vai precisar. Vou marcar com o meu lápis pra gente poder modelar. Se você quiser passar com o carbono o rostinho, você pode. Mas vamos tentar nesse projeto e apurar o nosso olhar, né? De tentar fazer o corte, tentar moldar sem a gente precisar de passar com um carbono, tá? Então, observa que esse rostinho, ó, ele tem uma leve curvinha aqui, dá para perceber no desenho? Essa curvinha. Isso a gente vai ter que fazer no azulejo. Então, vamos moldar esse rostinho? Ó, então, você vai vir devagarzinho, dando o formato. A gente já descobriu mais ou menos a largura do rosto, né, ó, tá? Colocando perto a tirinha. E agora a gente vai... Primeira coisa, ó, eu vou tirar as pontas para arredondar, tá vendo? Quando a gente quer arredondar, você já vem embaixo, ó, tirando as pontinhas. Automaticamente, ele já vai ficar com a impressão de estar arredondado, quer ver? Ó que legal. Ó como ele já muda o corte, né? Ele tava com aquela ponta, quando você já tira aqui, ele já vai dando mais ou menos o formato arredondado do rosto. Aqui no meio a gente tem uma leve curvinha. Aqui, ó. Flavinho, pega pra mim a minha caneta permanente, tá lá em cima da minha mesa, lá dentro. Eu vou vir com esse alicate de pontinha, tirando devagarzinho, fazendo uma entrada. Ó, eu venho bem devagarzinho, formando esse arredondadinho que tem no rosto dele por causa da barba, né? O queixo, a barba. A gente vai, ó, bem no cantinho, bem devagarzinho com o alicate, tirando e dando o contorninho arredondadinho que você precisa. Ó que facinho, tá? Aí aqui eu vou colocar e ver o que eu preciso mexer. O queixinho, ele ficou certinho, ele já fez esse arredondado. O que tá em excesso aqui, ó? Ele tá maior que o rosto, tá? Então, eu vou precisar diminuir isso um pouquinho. Eu vou tirar aqui, ó. Vou pegar minha caneta permanente para você ver como é que a gente vai marcando o que tá a mais para você observar. Porque com o nosso... Obrigada, filho. Com o lápis não aparenta. Ó, então aqui embaixo ele ficou certinho. E o rosto aqui, ó, ele tá maior. Então, a gente vai tirar o excesso. Ó o desenho aqui, a pontinha desse desenho. Eu venho e faço isso aqui, ó. Marquei. E também, ó, ele tem... Eu peguei, tá vendo essa faixinha que tem aqui, ó? Que divide entre a cabeça aqui, a túnica dele na parte de cima e a parte de baixo. Ele tem um tom mais escuro, destacando isso, tá? Então, eu coloquei perto, vi mais ou menos o tamanho, ó, peguei a cor e risquei. Por que, Sandra? Por que você não faz já direto com o carbono?
é legal você mudar a forma de estar fazendo o seu mosaico. É interessante você também começar a usar as medidas, começar a calcular, a fazer medida de forma mental. Você tentar produzir isso para trabalhar outras partes do cérebro e também te ajuda com a memória, com o cálculo, porque aqui você não tem um molde, não tá nada pronto, então você tem que criar, tá? Então isso também é interessante, porque a gente sai da zona de conforto de passar com o carbono, claro, o carbono é facinho, mas por que não você criar a peça? Ó, peça pronta, tá vendo que aqui ele tá maior? Preciso tirar. Então você vai devagarzinho, você vai colocando e testando, ó. Esse assim ainda que tem mais, dá um pouquinho mais de trabalho, porque ele não é arredondado, tá vendo? Ele tem essa curvinha aqui, então você precisa acertar isso. Aqui, ó, tem uma ponta, ele não tem ponta. Vou jogar ela pra cima, ó, vou tirar essa pontinha. E já estamos quase terminando esse rostinho. Olha aí que bonitinho que ele fica. Tá super charmosinho, né? Ó, dentro do rostinho, dentro do formato, ficou certinho. Então, rostinho pronto. Aqui essa ponta não tá certa, tem que tirar. Você coloca, observe e vê se ele ficou do teu agrado. Então, aqui a gente tá tendo que raciocinar, prestar atenção no desenho, olhar para o desenho e criar a peça. Então, é uma outra forma de estrutura da gente sair um pouco de estar passando com o carbono, de sempre estar ali tudo já mais prontinho. A gente já fez isso muitas vezes, então agora a gente já consegue bater o olho e criar peças, né? Ó, mesma coisa aqui, ó, o tamanho desse rosto, tá vendo? Então, eu vou ver aonde inicia aqui. O pescoço tá aqui embaixo. Eu tenho uma marca, então eu sei aonde eu vou precisar iniciar esse corte. Então, vou já separar. A partir daqui eu vou moldar. Ó, a gente precisa fazer ele arredondadinho aqui, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Olha o desenho, como é que ele vem aqui. E aqui ele forma igual, parecendo um chapéuzinho, né? Dividindo o cabelo, tá? Então, todas essas marcações a gente já vem, ó, fazendo desse rostinho. Você coloca mais ou menos perto e o próprio pescocinho dela já me dá. Então, eu vou fazer o primeiro corte aqui. Tirei mais ou menos o moldezinho próximo ao desenho e venho fazendo o primeiro corte. Depois, a gente vai fazer o restante, vamos por etapa. Não é difícil, é só você prestar atenção no desenho e colocando o seu azulejinho perto e passa a sua canetinha permanente e vai dando formato. Ó, tirei, dei o primeiro corte. E aqui eu vou acertar conforme eu quero. Aqui eu sei que ele tá um pouco maior, vou marcar. Então, aqui, engraçado que ele vem um pra cima e desce. Ele faz isso aqui, ó. E aqui ele tá maior também, vou ter que tirar um pedacinho. Então, bora fazer esse corte. Ó, vou tirar primeiro aqui em cima. Ó, e agora eu venho devagarzinho, vou tirar primeiro o excesso, para depois eu vir fazendo, tirando o outro excesso
até chegar na pontinha. Olha aqui. Agora eu vou colocar... aqui também eu preciso tirar, porque ele tava grande. Ó. E eu vou ver o que a gente precisa mexer ou mudar. Olha, ele tá certinho. Aqui que eu acho que ele tá pegando, passando um pouquinho. Vamos ver. Tirar essa pontinha aqui, ó. Pouquinha coisa. Olha que charmosinho, gente. Vamos colar? Então, se você achar assim que não consegue fazer no olho, vai e passa com o carbono. Mas se você puder, tenta, a partir desse curso, você tentar cortar ele com o seu olhar. Tentar criar a peça mesmo, tá? Pra gente sair da zona de conforto, trabalhar outras áreas do cérebro com formas e medidas. E você vai ver que você consegue, porque você já fez vários cortes, você já fez muitos cortes com a gente passando com o carbono. Você vai notar que consegue, ó. Então, já fizemos os dois rostinhos. Ó que bonitinho que ele fica. Aqui, ó, ele tem um pescocinho, tem que pôr, tá? Vamos aproveitar um retalhinho aqui e colocar esse... Vou ver ó, sobrou um retalho aqui que vai dar certinho para fazer o pescoço dela. Ó, que charmoso. Então, vamos ajustar aqui. Eu ergui, ele saiu do lugar. Ó, um cortezinho e só mesmo para marcar. Esse ficou um pouquinho pequeno, precisa de um maior. Para marcar que ela tem esse pescoço aqui. Vou pegar outro pedacinho de azulejo um pouquinho maior, ó. Ó, então marcamos, tá? Tem que pôr, porque faz a diferença. Vou acertar aqui a hora que eu ergui, ó. Pescocinho dela, tá? Vamos já colar esse pedacinho também, para não ficar solto aqui, a gente perder ele. Pequenininho, é um pedacinho. Ó que bonitinho, já vai criando forma, ó. Estamos fazendo o desenho. Agora aqui, nós precisamos fazer esse desenho do rostinho. Ele é meio ovalado, ó. Ele não é muito arredondado, não, ó. Ele é mais oval, tá vendo? Ó. Então, vamos pegar um pedacinho do nosso azulejo. Vou tirar aqui um pedaço. Passar com o corta-faces, que é mais garantido que saia no tamanho. Ó, vou marcar mais ou menos a medida que eu vou precisar de azulejo. Fazer mais um corte. Você viu? Coloquei perto do desenho. Mais ou menos marquei um tamanho que a gente precise para recortar isso. E ele é ovalado, ó. Não é ele não é arredondado, ele vai fazer isso aqui, ó. Mais queixinho, né? Parecendo um ovinho, tá? Então, você pode colocar mais ou menos perto, pode passar uma canetinha. Outra coisa que você pode fazer é marcar o tamanho que você vai precisar. Olha, esse desenho começa aqui e aqui.
Então, eu sei que eu preciso desse tamanho de azulejo. Vamos dar o formato? Olha que interessante, que você vai criando. O segredo é, faz um pouquinho maior e depois você diminui, ó. Então, eu venho dando mais ou menos um formato oval. Ele é mais pontudinho também em cima, embaixo e mais arredondadinho em cima. E aí você vai fazendo o formatinho desse rostinho, aí coloca lá e vê o que vai precisar mexer. Então, é sempre legal você colocar, fazer ele um pouquinho maior e depois diminuir. Aí você vê o que vai precisar mexer, tá? Ó, esse aqui ainda tá grande, ele tá passando bastante o desenho. Então, vamos diminuir um pouquinho. Eu já vim com esse daqui, porque com esse eu já venho tirando a rebarba. Não vai ficando retalho, ó. Então, eu vou dando formato com o alicate, eu venho devagarzinho, modelando. Nosso alicate modelador, tirando todos os excessos e dando o formato que a gente quer. Nas túnicas, a gente já vai fazer tudo mais picadinho, só o rostinho que eu tô querendo deixar ele com a aparência maior para destacar no desenho. Ó. Vamos ver o que a gente precisa mexer. Vou ter que terminar o corte agora. Eu fiz bem dentro do formato, mas ele tem umas rebarbas, tá vendo? Então, vamos devagarzinho, ó, você coloca o alicate na parte de baixo e a parte de cima você vem tirando o excesso. Tirando as rebarbas. Pra quem não gosta de lixa, como eu, ó. Eu venho devagarzinho, agora eu vou fechar o meu corte. Primeiro, eu fiz o formato, agora eu venho terminando esse corte. Às vezes as peças da gente não fica bem acabada porque não termina o corte, deixa rebarba, sabe? Você precisa terminar os cortes, ó. Ó que bonitinho. Ele fica sem rebarba nenhuma. Ó que gracinha, fica redondinho, certinho, ó. Eu vi um comentário no YouTube, ela falou, quando para acabar de mostrar a peça, pôr numa base branca para vocês conseguirem ver. É verdade, né? Às vezes vocês não conseguem enxergar direito. Ó, fizemos o formato, bora. Essa mão a gente vai fazer um esboço dela, tá? Porque a gente não tem um desenho, aqui não é um desenho assim bem definido, né? Então, para facilitar a vida, a gente divide ela em dois pedaços, ó, porque ele tem um pedacinho aqui do braço e ele forma, ó, a mão aqui, tá vendo? É só assim, é um esboço, né? Você não tem a mão bem definida, não é verdade? E aqui a mesma coisa, ó, a gente vai dividir. A gente vai fazer esse punho, esse bracinho aqui, e aí a gente faz outra peça unindo e dando o formato aqui da mão, tá vendo? Ó, tá? O que nós podemos fazer aqui o ideal é fazer em dois pedaços mesmo, porque, ó, vai aparecer melhor e vai ficar mais fácil para você fazer também. Tá vendo esses pedacinhos que sobram? Esse aqui praticamente já vai dar pra gente fazer o punho aqui. Coloca mais ou menos perto e vê o que precisa fazer de corte. Então, aqui a gente tem um pedacinho. Coloca, ele tá grande esse, vou ter que diminuir. Observa, é interessante, ó.
Aqui aqui é mais largo, tá vendo? Ó, ele é maior e aqui o corte você dá uma entradinha, como se fosse parecendo um V, né? Aqui e aqui. E aqui ele é um pouquinho menor. Então, para dar esse efeito, você tem que fazer isso no azulejo também, tá? Então, eu vou diminuir aqui, ó. Vou mostrar para você. Ó, que interessante. Então, eu diminuí também, ó. Aqui ele fica um espacinho menor e aqui um espaço maior. Então, esse cortezinho parece uma coisa boba, né? Mas você tem que fazer para ele ficar certinho conforme o desenho. Olha aqui. Tá? Olha como ele se encaixa direitinho dentro do espaço. E agora a mãozinha. Aqui eu tenho um pedaço. E a gente vai dar mais ou menos esse formatinho arredondadinho. Parece uma luvinha, né? Ó. Vem devagarzinho. É facinho, você vai criando o teu olhar, você vai colocando, vai observando. Daqui a pouco você já pegou o jeito de fazer sem tá colocando o carbono. Ó que bonitinho, dá a entender bem que é a mãozinha dele, tá? Bora aqui? Deixa eu ver se eu tenho algum retalhinho que sobrou que dê certo aqui. Ó, esse vai dar a mesma coisa. Nota que aqui é pequeno e aqui é maior. Aqui tem mais azulejo, aqui tem menos, né? Então, esse efeito você tem que fazer também, para dar o efeito da mão, tá? Ó como ele é o corte. Aqui tá sobrando uma ponta, eu vou tirar. Então, tá vendo que aqui tem mais azulejo e aqui menos. Ele fica menor em cima e maior embaixo. Vou tirar o que tá a mais. Olha lá. Fica certinho dentro do desenho, o formatinho do punho bem marcado aqui. E agora a gente vai fazer a outra mãozinha. Essa mãozinha, ela vem arredondadinha aqui e aqui ela tem um cortezinho, ó. Ela não é tão arredondada como a dele, tá vendo? Então, isso a gente tem que fazer também. Esses detalhezinhos que dão um sentido no desenho, né? Eu não vou separar aqui primeiro para eu ver mais ou menos como que eu vou fazer esse corte aqui. Então, ele, ó, ele tem um leve arredondado até aqui e aqui ele sobe. E aqui ele arredonda. Então, vamos lá, vamos fazer esse cortezinho. Mais ou menos eu coloquei perto para ver. E agora eu vou fazer ele um pouco maior. E vou colocar ali para ver o que a gente precisa mexer. Ó, vem devagarzinho com a pontinha do... Esse aqui é aquele mini pontinha dupla força. Ó. Quase lá. Eu tenho que fazer uma entrada aqui. Ele tem uma entradinha bem aqui, ó. Vamos ver. Ele já marcou. Olha lá. Tá vendo o formato? Ó, já deu certinho dentro do espaço. Então, eu fiz uma leve curvinha aqui dentro, ó. Porque marca como se fosse um dedinho e o outro aqui. E agora, tirar o excesso aqui, tá? Um pouquinho maior. Vamos ver o que a gente precisa tirar.
um pedaço a mais. E aí você vai, assim, entrando no mosaico, né, ó. A gente vai começando a entrar no projeto, ele vai começando... Opa! Ele vai começando a criar forma, vai começando a aparecer a mãozinha, o detalhe, né? Olha que legal! Vamos colar? Ó, ficou certinho. Então, devagarzinho, você vai moldando, vai estruturando. E agora a gente vai marcar, passar essa colinha e vamos começar a fazer o corte do cabelo aqui, marcar ele antes de começar a fazer a roupa, porque como aqui é bem fininho, é melhor fazer o cabelinho primeiro, para depois a gente começar o manto, tá? Ah, eu tô gravando um curso, tô fazendo Maria também, um curso muito legal. Logo vocês vão ver pronto. Eu fiz com uma aluna e agora eu tô gravando ele. Tá ficando muito legal. E tem esse manto também. Ó que bonitinho. Como fica bem marcadinho a mãozinha, né? Dá pra ver certinho, ó. O encontro delas. O rostinho. Ó o pescoço aqui que teve que ficar mais marcado. E agora a gente vai fazer aqui, ó, esse cabelinho, tá vendo? Porque é um marronzinho bem suave, mas a gente precisa já colocar ele antes da gente iniciar esse manto. Depois a gente já vir trabalhando com esse azul. Então, com o marrom, ó, a gente vai tirar um pedacinho dele já para marcar o cabelinho. Vamos tirar uma tira e a partir dessa tira a gente já consegue fazendo os cortes. Faço corta fácil. Quem não sabe, às vezes, usar o corta fácil, no YouTube eu tenho várias aulas ensinando, tá? Vou tirar um pedacinho. Você pode ir lá assistir, tem muitos cursos gratuitos ensinando a fazer corte. Você vai gostar. E aqui a gente tá indo, assim, um pouquinho mais rápido, porque a gente já tem falado bastante sobre cortes de como fazer o corte com os alicates. Ó, eu tirei um pedacinho desse azulejo, ó. Quero mostrar pra vocês, porque ele tem um encontro aqui. Ela sobe um pouquinho aqui. Deixa eu ver se essa caneta pega melhor, ó. Não. Ela tem, é como se fosse uma ponta aqui. Se você tiver a imagem aí no kit, você vai ver. Ele tem uma pontinha aqui, a gente vai ter que fazer essa pontinha. Para isso eu vou usar esse azulejo aqui, ó. Ó o formato. Só que eu ainda vou cortar um pouquinho, parece um chapéuzinho. Ó, uma pontinha, tá? E aqui eu vou tirar um pedacinho dele só. Vou colocar mais perto aqui para você observar. Ele tá um pouco maior que o desenho. Eu vou ter que tirar um pouquinho aqui. Vou até marcar onde eu tenho que tirar para dar esse formatinho do início do cabelinho dela. Ó, marca aí com a sua canetinha permanente. Eu vou tirar um pedacinho. Se quebrar, faz de novo, tá? Ó, tirei um pedacinho da ponta. Vou colocar aqui no lugar. Olha lá.
bem certinho, ó. Dá pra ver bem? Olha ele aqui, ó. Ficou bem certinho, bem dentro do desenho. Agora a gente vem com outro descendo. Eu vou colar ele porque na hora que a gente vir com outro aqui, ele vai ficar mais fácil para aplicar a próxima peça. Olha que charmosinho que vai ficando. E agora a gente vem unindo esse... Vou tirar um pedacinho aqui. A gente vai fazer um encaixe de peça, tá? Vem devagarzinho e faz a colocação, dando segmento aqui no cabelinho dela. Aqui a gente ainda vai ter que descer um pouquinho, ela tem assim um pouquinho mais desse cabelinho aqui embaixo, ó. Vamos ver se a gente consegue colocar. Esse eu não gostei. Eu acho que eu vou usar essa peça aqui, ó. Ela tá bem interessante, ó, para unir, formar esse cabelo. Ah, eu acho que aqui vai dar certinho. Ele vem até aqui embaixo, mais ou menos. Então, a gente vai ter que fazer um corte mais fininho aqui, não pode ser muito grosso, tá vendo? Ó, você coloca perto da cabeça, dá uma leve arredondada até ele encaixar, ó. Aqui. E aí, eu venho aqui, ó, e tiro esse excesso. E agora, eu vou moldar ele aqui nesse espaço devagarzinho, ó. Eu tirei, só deixei a primeira peça, eu vou colar e vou erguer pra você ver. Eu tirei aqui a primeira pecinha, eu vou colocar um pedacinho aqui. Eu vou arredondar e ele vai ficar mais fininho, porque ele tá bem grosso. Eu vou tirar todo o excesso. Olha lá. Ainda tá grosso. Vou tirar mais um pouquinho desse cabelinho. Ele é um pouquinho, é bem fininho assim, só o esboço, né? Ó, você pode lixar também, se você quiser. Então, aqui, eu vou colocar uma peça. Vamos ver se essa daqui vai dar certo. Aquela que a gente já tinha colocado, parece como se fosse um triângulo. Não. Ó. Vou fazer o encaixe dele. Você vai montando devagarzinho, uma pecinha com a outra, dando esse formatinho no cabelo. Ah, agora sim, vou erguer aqui para você ver. Eu coloquei um chapéuzinho na pontinha, tá? Aí aqui a gente fez uma pecinha mais alongadinha, dando essa... Ainda depois aqui ainda tem mais um pouquinho do cabelo. Ó, não colei. Aí aqui também eu coloquei outro, parecendo um triângulo, terminando o corte, montando esse cabelinho, tá? É pequeno, então cuidado assim para não picar a mão na hora que você for cortar. E vai devagarzinho que você consegue. Faz um triângulo, coloca na pontinha, depois faz uma peça um pouquinho mais fininha, dando esse formato do cabelo. Não tem uma receita pronta, você vai ter que ir realmente apurando o seu olhar na hora de você construir a sua peça. E isso é legal, sabe?
Ó. Ó como ele fica. Ficou certinho a luz tá batendo aqui, né? Ah, o reflexo, deixa eu erguer aqui. Ah lá. Dá pra ver certinho, ó, o formato do cabelo, ó. Interessante, como fica bonito. E aqui ainda tem que pôr mais um pedacinho de marrom. E a gente vai dando forma no nosso projeto. Ó, vou cortar mais um pedacinho. É uma tirinha, tá vendo? E aí a gente vai encaixar aqui embaixo. Ó que delicado. Tirar a pontinha. Só mesmo, é um contorninho, né? Só mesmo para dar esse formatinho no cabelo. Ó. É bem pequenininho. Encaixou, tá? Então, vem com o cabelinho até aqui perto do pescoço. Vou tirar. Vamos já colar. É assim, sem regra, né? A gente vai criando, vai sentindo a força da mão na hora de cortar, usando a nossa coordenação motora fina, pensamento, né? Olha aí, que charmosinho que já tá. Já começamos a dar o formato aqui. Agora a gente vai iniciar esse azul. Então, o que é legal aqui você observar? Nós temos uma sombra, né? Para dar, tá vendo? O vestido tem uma caída, então a gente vai usar 2 tons de azul aqui. Bem aqui tem uma sombra, aqui a gente tem um tom mais escuro e aqui também, ó. Observa como ele é um tom mais escuro. Aqui também, que é o que vai dar essa caída na roupa. Então a gente precisa marcar esses escuros para a gente não se perder, tá? Então aqui a gente tem de azul, nós temos 4 cores de azul. Ó, então algumas cores são nós vamos usar para fazer o fundo e outras para a roupa. E também tem aqui, ó. Então aqui na roupa nós vamos usar um pouquinho desse azul escuro. Ó, nós vamos trabalhar com esse aqui. Olha, é um azul jeans, tá vendo? Ele bateu certinho com a cor do desenho. E aqui nós vamos trabalhar esse azul um pouquinho mais escuro, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, marcar esse azul mais escuro. Aqui, ó, a gente vai usar outro tom. A gente vai deixar esse azul aqui só pro meio, pra aba. Tem um detalhe. A gente tem que pensar, ó. Tô aqui calculando. Se eu usar esse azul aqui, eu não vou conseguir a diferença de cor. Então, não vai ser legal a gente usar esse. O ideal vai ser a gente trabalhar com esses dois. Marcando. A gente pode até inverter. Colocar esse para marcar a sombra e esse para a roupa. Ou esse como sombra, a gente clareia ao invés de escurecer e ele vai marcar a caída do desenho, do tecido. Então, vamos deixar esses dois aqui, ó. Um tom mais claro, tá? E esses dois do kit a gente usa esse para árvore e esse aqui para o fundo, ó. Então, vamos usar esses dois. Bora lá? Vamos marcar essa caída da roupa. Tirar uma tirinha.
Tudo isso a gente tem que pensar, né? Porque na hora que a gente for colocar o azul escuro aqui, se a gente colocar junto, não vai aparecer, a roupa não vai aparecer. E a gente tem que deixar essa roupa bem bonita. Então, aqui, a gente já vai fazer as marcações da caída da roupa. Tira uma tira, faço o corte. Ele é um pouco mais fininho, ó. Porque é o início aqui, perto do pescoço dela, a gente tem uma marcação de tecido. A gente vai dar movimento no tecido. E para isso, é a cor que vai... Interessante, né? A diferença de cor é que vai dar essa caída, ó. Então, já vamos marcar aqui essa primeira diferença de cor. Faz um cortezinho, uma peça um pouquinho mais fina, ó, e aplica bem aqui. Deu certo, colocou, tá no tamanho, já vamos colar. Então, a gente vai fazer esse tomzinho mais marcado. Outra coisa que a gente tem de marcação aqui a gente vai fazer um leve contorno também, porque essa roupa tá mostrando que ela dobra a manga. Então, a gente vai precisar fazer uma leve marcação aqui de cor. Mas não precisa ser grosso, pode ser mais fininho. Como se fosse um contorno mesmo. Ó. Como se fosse um contorninho, um pouquinho mais fininho. Só mesmo para marcar essa manga, tá? Encaixando ele aqui. Ó, só mesmo para dar uma leve quebradinha. Não precisa vir até o final, não. Pode deixar aqui sem esse tom azul. Não precisa chegar na base aqui da manga, tá? É só mesmo para marcar que tem essa dobra no tecido. Então, esse azulzinho vai dar esse sentido de dobra. Porque depois a gente vai vir com o azul jeans aqui, mudando a cor que a gente vai dar o andamento da roupa. Estamos fazendo as marcações aqui primeiro de cor. A mesma coisa aqui, ó, porque a dobra da manga dela, ó. Então, vamos fazer essa marcação. Tira uma tira, ó, para isso é bem facinho. Você coloca o teu alicate aqui, ó, sempre deixando ele um pouquinho para fora, tá? E tira um contorno, ó, um pedaço. Bem tranquilo de fazer. Aqui ele ficou meio desgranhento, eu vou terminar o corte. Mesmo ele fininho, não é legal a gente deixar ele feio, tá? Tira bem a rebarba, ó. Termina o corte dele. Então, iniciamos a segunda dobra, que é a marca do tecido. E esse também, ó, tá feio, é fininho, mas tá feio. Então, a gente precisa terminar ele aqui, ó. Vamos fazer tirar, pode estar lixando, tá? Se você quiser uma lixinha aí, você tira essa rebarba desse pedacinho. Porque ele é pequeno, às vezes você vai com o alicate, pode picar a mão. Melhor dar uma lixadinha ou com a micro-retífica. Ó. Então, fizemos a dobrinha aqui.
esse aqui ainda tá um pouquinho grosso, vou tirar mais um pouquinho e dar uma leve tirada na ponta. Passar a colinha que agora ele já deu certo. Então, fizemos essa marcação para a gente poder vir trabalhando com mais tranquilidade a cabeça, descendo com o azulejo da cabeça para baixo. Ó. É uma coisinha simples, mas se você não fizer essa marcação agora, depois fica mais difícil de colocar, tá? Então, fizemos a marcação da dobra da roupa. E... será que vai dar tempo da gente... ah, não vai dar tempo. Ah, que pena. Ó, já deu 50 minutos, 51. Então, a gente vai perder a aula. Então, ó, olha como ele ficou bem marcado. Eu vou erguer para vocês verem como é necessário fazer a marcaçãozinha da roupa, ó, do tecido, porque aqui a gente vai vir com outro tom do azul na próxima aula, fazendo essa manga aqui todinha, tá? Então já tá marcado, fizemos ó, o rostinho, ó o cabelo certinho, tá? Oi, Elizabeth, tudo bem? Então, aqui já dá um início. Então, façam a mão, o cabelinho, o rostinho. Olha que charmoso, gente. E na próxima aula, a gente vai vir fazendo o manto, né, da Maria, descendo ele, dando esse movimento com bastante leveza, mostrando esse tecido aí e deixando esse trabalho muito bonito. Eu espero que vocês estejam gostando. E quem precisar do nosso kit, tá aí disponível, a gente envia para você iniciar a sua aula, tá bom? Ó, um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima aula.